E vamos continuar falando um pouco mais sobre a CNN, mostrar essa nota aqui da revista Fórum do Henrique Rodrigues. Por que a CNN escondeu o rosto dos agentes do GSI que ajudaram no golpe? Emissora usou a malandragem, mas isso não vai longe. A equipe do órgão só foi trocada semanas após a posse de Lula e todos os militares das imagens são integrantes do governo Bolsonaro. Vamos ver aqui, do Henrique Rodrigues. Quem viu o noticiário nesta quarta-feira foi surpreendido, entre aspas, com um furo da CNN Brasil. As imagens exclusivas dos agentes do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, o GSI, colaborando com terroristas bolsonaristas durante a invasão do Palácio do Planalto na tarde de 8 de janeiro deste ano. Nelas aparecem também, àquela altura, o novo ministro-chefe do órgão, o general da reserva Marco Edson Gonçalves Dias, que tinha assumido o cargo uma semana antes. Algumas coisas, antes de tudo, que precisam ser explicadas. Aquelas imagens são do circuito de câmeras de segurança do Planalto, portanto, câmeras do governo. E todo o material já estava há meses com o Supremo Tribunal Federal, a instância máxima do judiciário brasileiro, que ficou encarregada dos inquéritos dos terroristas de extrema-direita. Nada ali estava escondido e nada ali era novidade. As imagens foram divulgadas pela CNN Brasil no exato momento em que parlamentares de extrema-direita na Câmara e no Senado pressionaram uma CPI cínica para apurar os responsáveis pelo dia 8 de janeiro, como se o planeta Terra fosse cego e surdo e não tivesse testemunhado que a ordem de acelerados fomentada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro fez. Outro ponto é o fato de a divulgação coincidentemente ter ocorrido poucas horas antes da participação do ministro-chefe do GSI, o general Gonçalves Dias, numa sessão da Câmara dos Deputados para prestar esclarecimentos sobre a trágica data. É absolutamente desnecessário ficar tecendo críticas ou dando explicações sobre os vieses ideológicos e editoriais da CNN Brasil, que tem entre os seus colaboradores figuras como um admirador do astrólogo autodenominado filósofo Olavo de Carvalho, baluarte da mais fétida ala ultra-reacionária da política brasileira. Ele está falando do Felipe Moura Brasil, que foi demitido ontem, tá, gente? Além da rede ter contratado Janaína Pascoal para ser sua comentarista. Só que a CNN Brasil passou um recibo danado ao borrar os rostos apenas dos militares colaboracionistas do GSI, enquanto Gonçalves Dias e os terroristas ficaram com as suas caras estampadas na matéria da emissora. Não se trata de boato, informação truncada, é um fato público amplamente divulgado e oficial, visto que tudo consta nos inquéritos do STF, que o corpo dos agentes do GSI não foi trocado na passagem do governo Bolsonaro para o governo Lula. Na vida real, a máquina pública, composta por centenas de milhares de mulheres e homens em cargos de confiança, não é apenas resetada e do dia para a noite todos os seus integrantes são trocados. No GSI isso é pior ainda, pois são militares e aqueles outros militares que substituirão precisarão ter formação e carreiras específicas para as funções que exercerão. Para se ter uma ideia, um mês após os ataques do 8 de janeiro, a maior parte do corpo de funcionários do GSI ainda era da gestão do general Augusto Heleno, portanto, oriunda do governo Bolsonaro. O GSI, como bem definiu o servidor da Polícia Federal, lotado no Palácio do Planalto, vem falando com exclusividade a Fórum. Aliás, fazer um elogio público ao Henrique Rodrigues, que é um baita repórter e que tem falado sobre o GSI desde o ano passado, depois das eleições, que estava se armando um golpe e que tinham setores militares, sobretudo do GSI. A Fórum antecipou o Globo, a Fórum antecipou a Folha de São Paulo, para vocês terem uma ideia da importância do meu trabalho aqui na Folha Democrata e de veículos como a Fórum, como o Intercept, como o DCM, como muitos outros que a gente acompanha. Foi lá que tudo foi arquitetado. Aquelas imagens apenas mostram o óbvio. Os agentes do GSI permitiram que arruaceiros façam o que bem entenderem. E eles agem assim porque são bolsonaristas e estavam metidos naquilo até a medula. Ponto. Mas por que borrar os seus rostos? Como bem esclareceu o policial federal que reportou todo o esquema do GSI na tentativa de golpe de Estado, desde o fim de 2022, aqueles homens eram figuras bem conhecidas e integrantes da equipe de inteligência do general Augusto Heleno. E, obviamente, seriam facilmente identificados se tivessem suas faces mostradas no ar. Muitos agentes do GSI já apareceram em matéria no período do pós-eleição de 2022, sobretudo frequentando um acampamento golpista
do QG do Exército na capital federal. Até mesmo o secretário executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Capelli, estranhou a atitude da emissora de omitir quem eram aqueles agentes militares colaborando com golpistas. Existem menores nas imagens? Por que os rostos borrados? Quem vazou? Com qual interesse? Questionou o ex-interventor federal que ocupou o lugar de Ibanez Rocha durante seu afastamento determinado pelo STF. Gonçalves Dias, que foi demitido há poucos minutos, essa matéria é de ontem, tá, gente? Ontem não, anteontem. Percebeu bem no meio da tempestade que não tinha comando em relação aos seus subordinados, que a bem verdade eram mesmo subordinados aos interesses da gestão anterior. Rodando como peru nos corredores do Palácio do Planalto, ele não sabia o que fazer ao notar que estava entre traidores. Agora seria interessante e oportuno que a CNN, praticando um bom jornalismo, mostrasse os rostos dos militares que estavam cometendo um crime. Afinal de contas, ajudar terroristas a destruírem o palácio que eles próprios, militares, deveriam proteger é crime. Normalmente, quando criminosos são identificados em outras circunstâncias, a CNN coloca seus rostos e, eventualmente, até mesmo suas identidades. Esses precisam ser identificados da mesma forma. Quem corrigiu essa cobertura absurda, enviesada e bolsonarista foi a jornalista Daniela Lima, que tem alguma integridade dentro da CNN. Outros têm integridade lá dentro, mas assim, a direção, ela caiu e propagou uma história bolsonarista. A CNN Brasil é bolsonarista.